Vamos agora aos temas nacionais. Elivaldo, hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro deve se deslocar a Brasília. Na verdade, chega a Brasília amanhã, fica até quinta-feira, tem um encontro com o presidente Temer. A equipe de transição já vai ter aí pelo menos 22 nomes colocados já dentro dessa equipe, nomeados para essa equipe de transição, trabalhando na recepção de informações, troca de informações entre o governo atual e o futuro governo. Esse trabalho, como nós já vimos aqui na TV Cidade Verde, mostrado pelo Délio Rocha na semana passada, está funcionando no Centro Cultural Banco do Brasil, um local que foi disponibilizado para que esses encontros aconteçam, mas amanhã os dois presidentes, o eleito e o atual, se encontram para essa primeira conversa em Brasília. Exatamente, é um encontro um encontro formal e que vai começar para valer a transição administrativa no país. E alguns pontos devem ser tocados, como, por exemplo, o presidente eleito Jair Bolsonaro tratar do que pretende fazer com o Estado brasileiro, ou seja, o projeto de redução drástica de ministérios, assunto que está na agenda do dia a dia, além do mecanismo da transição, que terá como coordenador, por parte do futuro governo, o deputado federal Onyx Lorenzoni, que vai ser nomeado ministro extraordinário para essa transição, ele que é o deputado federal do DEM do Rio Grande do Sul e que será ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e coordenará exatamente essa transição. Agora também, Nádia, a imprensa nacional tem destacado um outro assunto que deverá ser tratado nesse encontro de Bolsonaro com Temer, a reforma da Previdência que está parada na Câmara Federal. Essa reforma depende agora só do plenário, ou seja, só de uma articulação política feita pelo governo atual de Michel Temer para que ela seja votada. Essa reforma encontra muita resistência entre os deputados federais e também em parte significativa da sociedade, porque lá tem pontos aí que são amargos, como, por exemplo, a elevação da idade mínima de aposentadoria. O que se percebe... O presidente não é a favor o que da se idade percebe, atual, Nádia, mínima o proposta? presidente eleito ele tem manifestado preocupação com a Previdência, a necessidade da reforma da Previdência. Agora, ele não detalha também, assim, como seria, que pontos seriam alterados em relação à estrutura atual. E deseja, isso ele já revela, que o Congresso adiante essa reforma da Previdência. Agora, se aprovados esses pontos mais polêmicos, não entra na cota de Bolsonaro, considerando que é responsabilidade do governo atual sancionar essa emenda constitucional, caso ela seja aprovada lá na Câmara Federal. Saber se o presidente Temer e o Congresso terão essa disposição para votar a reforma da Previdência ainda este ano. Eu acho difícil, Nádia. Eu acho muito pouco provável. O Délio tem acompanhado muito bem essa questão lá em Brasília, é muito pouco provável. Parece mesmo que a tendência é que o futuro governo é que deva mesmo encarar com o Congresso Nacional, que foi eleito em 7 de outubro, a continuidade da tramitação do que já existe na Câmara Federal, ou alterar o projeto, enfim, esse vai ser assunto, ou esse vai ser um abacaxi para ser descascado mesmo, para valer, com pontos positivos e negativos para o futuro presidente Jair Bolsonaro. Bom, só lembrando que o deputado Onyx Lorenzoni vai assumir como ministro extraordinário e será exonerado, no dia 31 de dezembro, para então assumir a titularidade da Casa Civil, vai ser o ministro da Casa Civil no governo de Bolsonaro. E nesse fim de semana, Elivaldo, o PSL lançou o Portal da Mudança, que será a posse, que vai até funcionar até a posse de Jair Bolsonaro como um canal de comunicação com o novo governo. O PSL também criou 3 novos perfis, um no Twitter, um no Facebook e um no Instagram, para fortalecer a comunicação do governo nas redes sociais, já que Bolsonaro teve uma fortíssima atuação nas redes sociais durante a pré-campanha e a campanha deste ano. A ideia de Bolsonaro é tirar a figura do atravessador, como ele diz, da notícia, para que as informações oficiais sejam passadas por ele mesmo ou seus aliados por meio das redes sociais. Na semana passada, houve um ruído muito grande, porque algumas informações começaram a circular na imprensa, como a volta da CPMF, inclusive para financiar a Previdência Social. Isso. E Bolsonaro imediatamente tratou de dizer que isso não é para funcionar dessa forma e que a informação não era oficial e que por isso ficou muito preocupado sobre como essas informações oficiais estariam chegando. Por isso, talvez, e que ninguém estaria autorizado a falar em nome da equipe
equipe de governo do presidente eleito. Então é muito complicado. Realmente foram criadas essas contas e esses canais oficiais de comunicação. E se esse instrumento deu certo na campanha, a aposta de Bolsonaro é que dê certo também quando assumir o Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, o senador Eumano Ferrer, finalmente, Nádia, vai reassumir o mandato já com data marcada, na próxima segunda-feira, 12 de novembro. Já se passaram os 121 dias. 121 dias. Esse tempo todo passou, ele foi candidato aqui ao governo do estado do Piauí, um desempenho aí muito aquém de qualquer expectativa, e aí está esse tempo ainda aí de licença e voltará ao Senado, ao seu mandato, ao gabinete, ao plenário do Senado para valer como senador a partir da próxima semana. A interinidade do senador Zé Amauri, que voltará à condição de primeira suplência de Eumano Ferrer, termina no dia 10, sábado, já no final de semana. Então, de volta ao Senado e no Podemos, permanece no Podemos, a expectativa agora de Eumano Ferrer é que no plano político ele tenha uma atuação muito afinada com o futuro governo. Muito obrigada, Alivaldo. Alivaldo Barbosa volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí com outras informações do mundo político ao lado do Joelson Jordani e do time de política aqui da TV Cidade Verde, já no cidadeverde.com e na Rádio Cidade Verde também. Forte abraço, Nádia. Pra gente falar de esporte já. 2-2, né? Lá quase, cá, tudo né? bem. Tá tudo certo, mas quase que vocês perderam, né? Se Deixamos você Vitinho... empatar 2 vezes, Alivaldo.